Bom dia, irmãos. Quem que está contente hoje? Quem que está com sono? É a coisa mais natural deste mundo, viu, irmãos? Quem está passando por alguma luta, alguma dificuldade? Ok. Será que isso é normal? Não dá para a gente ser desconectado dessa nossa terra. Nós enfrentamos lutas e dificuldades. Então, se você está enfrentando, por favor, não se sinta, porque sempre eu. É interessante que quando a gente olha na palavra de Deus, os desertos da vida moldaram e lapidaram a fé de muitos grandes heróis da Bíblia. Então, minha oração é que, se você está passando por isso, eu estou vendo heroínas e heróis na fé. Amém? Permita-me nessa manhã compartilhar com vocês um assunto que não é novo, o qual também eu creio que eu já compartilhei com vocês, e eu queria novamente relembrar ao fato de que esse assunto é um assunto que a gente tem constantemente desafios. Se semana passada tivesse ouvido essa mensagem, esse compartilhar, provavelmente ainda essa semana nós estaríamos enfrentando, quem sabe, lutas nessa área. Eu quero relembrar esse assunto, que é um assunto que nessa nossa caminhada, conversando com pessoas, conversando com parentes, conversando com pais, com mães, com filhos, o desafio do perdão. Quem tem facilidade de perdoar? Ok? Beleza. Então essas pessoas que levantou a mão, quando o pastor pisar na bola, ai, 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 né? Quem tem dificuldade de perdoar? Nem vou chegar perto de vocês. Brincadeira, irmãos. Muitas vezes, durante muito tempo, ao fato de nós não praticarmos isso que é bíblico, acabamos produzindo doença nos outros, e o pior de tudo, doença na gente mesmo. E uma das terríveis se chama depressão. Quem sabe, exercitando e praticando o perdão, pode ser que sara da depressão. Eu estou dizendo isso porque a gente presenciou. E, irmãos, é um negócio que, no nosso coração, quando a gente vê aquilo acontecendo, a gente percebe visualmente Deus trabalhando e sarando o coração daquela pessoa, quando ela vai liberando o perdão. E não é fácil, irmãos. Não é fácil. Mesmo quem tem facilidade, não é fácil. E eu quero repartir com vocês nesse texto de Mateus capítulo 18, versículos 21 até o 35. Mateus 18, 21 a 35, eu quero ler o 21 e o 22. Vamos lá.
18, 21 e 22. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esse assunto está num contexto de como que se deve tratar um irmão que peca contra você. Como que a gente deve tratar alguém que peca contra você? Isso está descrito aqui do versículo 15 em diante. E depois que Jesus faz essa explanação, aí olha só o que acontece. Pedro chega perto de Jesus e ele faz essa pergunta: Jesus, o negócio é o seguinte: se o meu irmão pecar contra mim, eu vou perdoar ele 7 vezes. Porque na cabeça de Pedro, e no contexto em que ele vivia, perdoar 7 vezes é o perdão perfeito. Porque 7 é o número perfeito. Olha só. E Jesus extrapola, Jesus dá uma surpresa para Pedro, quando ele faz essa pergunta. Talvez Pedro pensou assim: vou falar com Jesus, vou fazer essa pergunta, e acertei em cheia. O perdão perfeito é 7 vezes. Não existe coisa melhor para se fazer, para acertar isso, quando você perdoa 7 vezes. Aí Jesus dá essa surpresa para Pedro. Jesus fala: não é 7 vezes, é 70 vezes 7. Imagina o semblante de Pedro. Aqui, irmãos, Jesus não está falando assim: uma vez, 2 vezes, 290 vezes, 390 vezes, 498 vezes. Jesus não está falando assim. Jesus está falando para Pedro e fala para nós: perdoa e continua perdoando. O que significa isso? Se o irmão pecar contra você 1 vez, até 7 vezes você perdoou. Mas se ele continua pecando com você, perdoa e continua perdoando. Agora, do versículo 15 em diante, tem uma orientação importante. Nós não vamos entrar nessa questão nesta manhã, mas eu quero que a gente possa entender isso. Porque quando Jesus fala perdoa e continua perdoando, ele chama atenção para o sacrifício que ele fez na cruz por mim e por você. Ele te perdoa e ele continua te perdoando. Não é verdade? A gente pisa na bola, o Espírito Santo toca no teu coração, você chega aos pés de Jesus, pede perdão. O que ele faz? Ele perdoa, porque está nele o perdão, porque a palavra que ele proferiu, ele não vai contra essa palavra. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esse é o coração de Deus. Mas o coração humano não é assim. Pisou uma vez na bola, dá para entender. A segunda vez, a gente tem uma certa dificuldade. Na terceira vez, acabou. Mas Jesus continua a nos perdoar. Essa é a graça
que é derramada nas nossas vidas. Muito bem. Logo em seguida, para que haja uma compreensão mais clara e profunda sobre isso, Jesus conta essa parábola do credor incompassivo. A parábola tem o objetivo de trazer verdades do dia a dia para a compreensão daqueles que estão acostumados com aquele jeito. E Jesus usa essa expressão, esse jeito, essa didática de ensinar, usando a parábola. E ele começa no versículo 23 falando assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhes aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim, porém, o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Parábola legal, né? Muito joia. Essa comparação que Jesus está fazendo para trazer a luz e compreensão dos seus ouvintes. Agora, depois da parábola, a coisa pega. Às vezes eu penso que não devia ter o versículo 35 na Bíblia. Mas está ali. E está ali porque é um assunto muito importante. Olha só: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Eu não vou pedir para levantar a mão, tá? Tem alguém a quem você precisa perdoar, o qual você está tendo grande dificuldade para fazê-lo? Tem alguém a quem você precisa pedir perdão, o qual você não tem coragem, o qual você tem aquele sentimento: se assim eu fizer, eu vou ficar para baixo dessa pessoa? Será que alguém tem escutado algum bochicho mais ou menos assim: faz isso não? Para que você vai fazer isso? Para que você vai se rebaixar? Não precisa se rebaixar tanto. Olha a vida daquele cara, olha a vida daquela pessoa, pior que você. Para que fazer isso? Será que tem escutado esse bochicho? Mas quando eu olho essa parábola, me ressalta dentro do coração
nessa comparação que acontece aqui, o quão importante é a gente aprender a perdoar. Irmãos, é um caminho. É um caminho. Eu vou repetir que eu acho que uma vez que eu falei aqui, quantas esposas estão amargas com seu marido? Quantos filhos estão machucados por causa de postura de pai e mãe? Por quê? Porque pai não quer dar o braço a torcer. Eu sou o chefe na casa. Quando meu filho tinha 3 anos, eu tive que pedir perdão para ele. E como um bom japonês, a gente não faz esse tipo de coisa. Pedir perdão para o filho. Mas quando o Espírito Santo encontra no teu coração um espaço e ele fala, irmãos, o que isso vai produzir, a gente não tem dimensão das coisas. Falei assim: Jojo, papai errou com você. Por favor, me perdoa. Ele pulou no meu pescoço, abraçou, pai, perdoou. Mas eu não queria fazer aquilo. Era coisa ruim, eu não queria fazer. Mas aquela coisa ruim que eu não queria fazer, e eu acabei fazendo. Aquela coisa que aprendi que não agrada ao coração de Deus, que também dentro de mim eu detesto fazer, mas não sei o que acontece, acabei fazendo. Eu falei: esse menino de 3 anos está enfrentando a mesma luta que Paulo. Quero fazer o bem que prefiro, mas não faço o bem que prefiro e acabo fazendo o mal que detesto. Irmãos, e nessa manhã eu gostaria de trazer um desafio para todos nós, para você pai, para você mãe, para nós família. Porque quando o perdão acontece, há restauração, há reaproximação, a comunhão fica diferente, o ambiente dentro de casa muda. Para a gente entender a dimensão dessa parábola, significa aqui, quando Jesus está contando essa parábola, para os ouvintes entenderem o tamanho do perdão que foi dado para esse primeiro servo, quando esse senhor foi ajustar contas, porque este devia 10.000 talentos. Olha só, esse não tinha como pagar, tanto é que tinha que ser vendido ele, tinha que ser vendido a esposa, tinha que ser vendido os filhos, todos os bens, e olha lá se ia pagar ainda. Aí, olha o coração de um grande devedor. Olha o coração de uma pessoa que tem uma dívida impagável. Prostrou-se reverente e rogou. Eu estou imaginando essa cena. Deixa a vergonha de lado, deixa orgulho de lado, se prostra diante do seu Senhor, reverente, e não é assim: falou, meu Senhor, a coisa está preta lá em casa, será que o Senhor pode dar uma quebradinha aí? Ele rogou ao seu Senhor: sê paciente comigo, tudo te pagarei. Irmãos, aqui esse servo, ele não pediu perdão da dívida,
ele só pediu paciência. Por quê? Ele disse: eu vou te pagar tudo, não sei quando, mas eu vou te pagar. Versículo 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se. Irmãos, aqui, naquele ambiente, é derramado compaixão. Aquele senhor compadeceu daquele servo e falou assim: vai embora, está perdoada toda a tua dívida. A compaixão desse senhor levou a perdoar aquela dívida impagável. Vai embora, vai embora. Irmãos, imagina esse senhor aqui, esse servo, indo embora com a dívida perdoada. Imagina. E eu vou perguntar, vocês não precisam levantar a mão, tá? Tem alguém aqui que está com dívida? Grande, pequena, média? Se é perdoada, não precisa pagar. Talvez você está orando assim, talvez não vai acontecer, viu? Porque ninguém mandou fazer dívida. Princípio bíblico a gente precisa conhecer. Mas imagina esse servo saindo da presença do seu Senhor com essa dívida perdoada. Imagina a alegria dele. Imagina a leveza que ele estava. Imagina ele pensando em falar isso para a esposa, para os filhos. Minha querida esposa, não vai precisar você ser vendida mais. Filhos, nós vamos ficar tudo em família. Esse detalhe nós não encontramos aqui. Mas a parábola dá uma descrição do passo seguinte desse servo. Fala assim: saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos. Maldito encontro. Podia esse homem passar 3 semanas depois, 4 semanas, mas ele saiu da presença do Senhor que o perdoou, encontra um conservo que diz que devia 100 denários, ele pulou no pescoço desse conservo, sufocava dizendo: paga-me o que me deves. Irmãos, olha só, a atitude desse conservo. Caiu aos pés dele e lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Mesma atitude, só mudou as palavras. Caindo-lhes aos pés lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Irmãos, mesma coisa, ele não estava pedindo perdão da dívida, só falou: sê paciente, eu vou te pagar o que eu devo. Esse servo, versículo 30, ele entretanto não quis, antes indo-lhe o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Percebe o disparate de atitude aqui? É isso que Jesus quer mostrar, contando essa parábola. Eu acho que uma vez eu falei para vocês o que significava esses 10.000 talentos e o que significa 100 denários. Me ajuda aí os matemáticos. 1 talento corresponde a 6.000 denários. 1 talento, 6.000 denários. 1 denário corresponde a pagamento de 1 dia de trabalho. Então, eu fiz uma conta rápida aqui: 10.000 talentos seria correspondente a 60 milhões de denários.
Era isso que devia esse servo. O conservo devia 100 denários, que mais ou menos seria 3 meses de trabalho. Esses 60 milhões de denários vai dar 164.383 anos. Só para a gente ter um pouquinho a dimensão do que isso significa aqui, 10 mil talentos e 100 denários. Irmãos, nesse texto me ressalta 2 palavrinhas aqui, bem à minha vista. Versículo 30. Ele, entretanto, não quis. Irmãos. Antes indo, lançou na prisão até que saudasse a dívida. Ele, entretanto, não quis. Porque para perdoar, precisa querer perdoar. Ele não quis. Mas a questão complicada aqui é que aquele senhor quis e perdoou tão grande dívida. Vai embora, está tudo perdoado. Porque aquele senhor quis fazer isso e fez. Interessante que parece que eles tinham bastante companheiros, como diz o texto. E alguns viram aquilo acontecer com aquele que devia 100 denários. E também esses mesmos viram aquele senhor perdoando 10 mil talentos. E quem viu numa avaliação, percebeu o seguinte: tem alguma coisa errada nesse negócio. E foram lá relatar ao Senhor tudo o que aconteceu. Aí esse Senhor chamou. Interessante, irmãos. Olha só o segundo encontro. Como é que foi? Reprovação. A palavra foi assim: servo malvado. Não sei se levou algum susto, né? Agora eu vou te explicar um negócio. Perdoei-te toda aquela dívida, o qual você suplicou. Perdoei. Não devias tu fazer a mesma coisa por tão pequena dívida. E esse senhor se indignou, entregou aos verdugos até que fosse pago toda a dívida. Parece que aquilo que foi tirado dele, aquele peso, na caminhada da vida, encontra no retorno, aquele peso volta. Oh, meus irmãos. Aí Jesus fecha a parábola com essa palavra. Falando ali, né, para os discípulos, aqueles que estavam ouvindo. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Vai fazer o quê? Aqui no caso, aquele senhor se indignou, chamou de servo malvado, entregou aos verdugos até que pagasse a dívida. Agora, meu irmão, minha irmã, dívida impagável, paga quando? Esse senhor estava ralado, ele, coitado. Mas aqui Jesus está falando isso e nos chamando para poder entender a ação. Impressionante, hein? Aqui ele fala assim: se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Porque, irmãos, às vezes a gente fica muito craque de ser só de boca para fora, ou só do exterior. Eu te perdoo, mas lá dentro não perdoou. Lá dentro está doendo, lá dentro está com raiva. Se eu pegar na rua eu mato, se eu pegar na rua eu bato.
às vezes faz oração de maldição em cima da pessoa. Você acredita nisso? Deus cai uma praga. Já que não vai me pagar, também ele não tenha mais nada. Se a gente não ora alto, talvez está orando lá no coração. Oh, meus irmãos, olha só aonde leva a gente. E Jesus está falando que Deus vai fazer a mesma coisa se lá do íntimo, lá do lugar onde sai vida, não perdoardes cada um a seu irmão. Aqui eu não encontrei nenhuma palavra dizendo que é fácil perdoar. Eu acho que eu vou ter coragem de dizer que a gente perdoar como Jesus perdoou é impossível. É impossível. Aí a gente pergunta, né? Bom, se é impossível, por que está na Bíblia? Perdoai como eu vos perdoei. Como é que faz isso, irmãos? Como é que a gente administra isso? Porque quando depende de mim, da minha carne, da minha força, da minha razão, nós não vamos fazer. Tanto é que muitos não estão fazendo. Você sabe quem que nos capacita a fazer como Jesus está pedindo para a gente fazer? Sabe quem capacita? É esse Jesus que está em mim. É Ele que me capacita a amar como Ele amou, me capacita a perdoar como Ele perdoou. E ele, entretanto, não quis. Nesta manhã, Jesus, me ajuda a querer. Estou me lembrando do momento que Jesus foi fazer uma cura. Alguém falou: Jesus, me ajuda na minha pouca fé. Olha só, sem nenhum medo de dizer para Jesus que a fé é pequena. Então me ajuda, Jesus. E a gente agarra a palavra que Ele nos deixou, que Ele é socorro presente em qualquer circunstância. Senhor, me ajuda a querer, porque até agora eu não quero, não estou querendo. E como cristão eu me deparo com isso, e parece que quando eu me deparo com isso eu não consigo. Abre um espaço dentro de mim, e parece que tem uma mão inimiga entrando lá dentro. Irmãos, tem alguém a quem você precisa perdoar? Bom, pastor, o negócio é o seguinte: como é que eu vou saber se nem sei o que eu fiz para tal pessoa? Mas naquilo que você tem o conhecimento, pedir perdão. Você tem alguém a quem você precisa perdoar? Ô pastor, aí a coisa parece que pega um pouquinho mais. Porque se tem alguém a quem eu preciso perdoar, é porque alguma coisa me afetou através daquela pessoa. Ah, pastor, a conversa então é outra. Dá uma impressão que parece que é mais difícil, né? De a gente perdoar do que a gente ir lá pedir perdão, parece. Então eu quero
encorajar você. Se você precisa pedir perdão, vá pedir perdão. Se você precisa perdoar, perdoe. Em nome de Jesus. Marido, se precisa pedir perdão para a esposa, peça perdão. Se precisa pedir perdão para os filhos, peça perdão. A gente trabalhou muitos anos com acampamento, então vem crianças, jovens, e a gente ficava muito perto da equipe. Irmãos, sabe qual era a questão mais comum ali dentro? Filhos revoltados com os pais, pelo que o pai falou e pelo que o pai fez. Como afetava a vida daqueles meninos, daquelas meninas. Não tem nenhum pai que falou para o filho assim, seu burro. Não tem aqui, né? Seu preguiçoso. Já viu adolescente? O que ele faz? Come e dorme. Dorme e come. E você, pai, você foi um adolescente e você fez isso. E chama lá o filho, seu vagabundo. Não tem nada que fazer na vida? Estou aqui ralando que nem um condenado para te dar estudo e você só dorme. Ah, irmãos, aquilo quando cai num coração que é sensível, e vem do pai ou vem da mãe, aquilo é uma facada. Quem sabe, no ambiente dentro de casa, você não está percebendo que o teu filho está ferido, que a tua filha está machucada, por uma palavra que você soltou. Na verdade você não quis soltar, mas saiu. E para sarar essa ferida, tem um remédio: perdão. Peça perdão. Eu estou casado há 30 anos. De vez em quando a gente para um pouco e fica pensando, né? O que a gente fala, o que a gente fez. Olha só, a cabeça do homem funciona diferente da cabeça da mulher. E nessa caminhada de 30 anos de casamento, a gente vai avaliando, falei, puxa vida, quanto que eu falei que machucou minha esposa? A gente tem essa consciência. O que a gente fez que machucou a esposa? Passa 1, 2 dias, a gente esquece. O homem tem essa capacidade, né? Esquece fácil. Vou dizer uma coisa para você: sua esposa não esquece. O HD não tem o delete. Não esquece. E quando você fala, pode estar preparado, ela vai lembrar outras coisas. O coração é um coração para a gente se humilhar. For preciso, peça perdão. Tem alguns homens que estão no espaço, já viu? Não percebe as coisas. Então porque tem, viu? Homem de todo tipo. Esses, eu vou dar uma sugestão. Se você não percebe, se você não... eu machuquei minha esposa. Quando que eu fiz isso? Não, de jeito nenhum. Minha intenção não era essa. É verdade, não era, mas machucou. Então faz o seguinte, pergunta para a esposa. Mas você senta e fica preparado. Porque vem coisa. Mas olha, não é só com marido e esposa, com qualquer pessoa.
Se parte do teu coração, o Espírito Santo falou no teu coração, vai lá, pai, vai lá com teu filho, conversa com ele, por favor. Para encerrar, eu quero contar uma experiência de um aconselhamento que a gente fez. Menino, ótimo, firme na igreja. Outra coisa, irmãos, sabe, tem pais que castigam os filhos proibindo de vir na igreja porque ele gosta de vir na igreja? Olha essa metodologia interessante. O filho ama vir na igreja, gosta de tocar, gosta de estar lá. Aí eu sei que ele gosta, então castigo é: você vai ficar um mês sem vir para a igreja. Meus irmãos, esse trança-pé é complicado. Menino inteligente, dedicado. A mãe ficou doente. E o médico falou assim: ela não vai durar, câncer. O menino, sabendo disso, mudou o comportamento. Deixou de ser o exemplar, tirar boas notas. Nós chegamos a atender essa pessoa. Ele pegava a bomba, punha lá no banheiro da escola, e quantos vasos ele estourou. E a diretora: não tem jeito, não tem jeito. Aí chamou a capelania, foi fazer o atendimento a ele, conversa, vai conversando, e ele vai abrindo pouco a pouco. Aí resolveu ir na casa dele. Pai pastor. Mas aquele menino não sabia administrar lá dentro a possibilidade de perder sua mãe. E a reação foi aquela. Tem outros que se fecham, tem outros que se trancam no quarto, tem outros que entram debaixo do cobertor e não quer sair nunca mais. Mas esse menino reagiu assim. Irmãos, outro aconselhamento que nós fizemos, o pai chamou ele de burro. E você sabe que os filhos acreditam nos pais? Se meu pai está falando que eu sou burro, eu sou mesmo. Num curso de veredas, esse caso chegou até nós. E foi abrindo o coração, aí descobriu que naquele dia, naquela situação, meu pai me chamou de burro. Dali em diante, ele assumiu essa identidade. Irmãos, tudo que ele fazia não ia para frente. E ali nós oramos. Ele orou, o pai já tinha falecido. Ele liberou perdão para o pai e reafirmou a sua identidade. Não dava diante do pai porque já tinha partido, mas a sua identidade diante de Deus. Irmãos, precisa ver aquele homem numa feição de criança sarada. Então, para a igreja nesta manhã, pai, mãe, senta com seus filhos, senta com a tua esposa. Se precisar pedir perdão, peça perdão. Se precisa perdoar, perdoa. Mas se esse meu marido, cabeção, duro, japonês, se ele não vir pedir perdão, não vai sair perdão de mim. Ele tem que vir pedir perdão. Sabe, irmãos, às vezes nós precisamos dar um passo de fé, sabia? Até nisso. Senhor, se ele não vir, já está perdoado. E quando ele vier, e deixa eu dizer outra coisa, se vier,
O dia que ele vier, você vai fazer uma surpresa para ele. No dia que aconteceu a ofensa, eu já te perdoei. Irmãos, é isso Jesus em nós. Amém? Eu sei aqui que tem gente que já é vovô e vovó. Os filhos já estão tudo grande. Mas se Deus, através do Espírito Santo, está tocando no teu coração, precisa fazer algum tipo de conserto, não importa a idade, vai lá, peça perdão. Ontem lá no Start com jovens, nós desafiamos os jovens a ir aos pais. Então deixa eu avisar, irmãos, eu não sei, eu estou só orando para o Espírito Santo mover o coração. Se algum filho teu ou filha vier e pedir perdão, pensa e ora como você vai reagir. Isso que eu estou falando para vocês pais, falei para eles lá. Agora eu falei também assim, se seu pai e sua mãe não perdoar, você fica tranquilo, porque sua parte você fez. Mas eu acho muito difícil que um pai e uma mãe não perdoem. Captou? Se teu filho ou tua filha vir pedir perdão, abraça ele, abraça ela, ora com ela e libera perdão. Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém? Entretanto, não quis. Senhor, eu quero. Vamos ficar de pé. Deixa eu perguntar para vocês, é possível fazer isso? Para você que não precisa pedir perdão ou perdoar, é fácil falar amém. Mas para você que talvez está numa luta muito grande, será que dá para falar amém? E eu quero também aproveitar, se tem alguém que está lutando com isso, não precisa, ninguém precisa saber o que, mas você não, isso aqui é minha luta, é que eu tenho dificuldade, grande dificuldade, e eu preciso da ajuda de Jesus. E não é como aquele servo que não quis, mas Senhor, eu quero. E se nessa manhã você gostaria que orasse por você, você gostaria? Eu não sei o tamanho da coisa, mas o Espírito Santo sabe. Então eu quero dar essa oportunidade de você receber uma ministração nesta manhã, alguém orar por você, para que esse Jesus que você conhece, que você ama, você vem lutando e não tem conseguido, aí quem sabe ombro a ombro com alguém, essa oração vai produzir algum milagre. E eu vou voltar a repetir para vocês, irmãos, a gente não sabe o que uma oração pode produzir. Tem alguém? Só levanta a sua mão. Eu tenho dificuldade, eu quero que alguém ore por mim. Amém. Tenha coragem. Tá. Fica de mão levantada. Eu vou pedir quem estiver perto. E não vai falar assim, irmão, conta aí o que é. Não precisa contar. Você só vai lá e ora, pedindo que Deus dê capacidade, e esse eu quero concretize. Amém? Fica com a mão levantada.
E as pessoas que estão ao redor, chega pertinho e ora. Ora por essa pessoa. Não deixa ninguém sozinho. Está aqui, alguém encosta aqui na Emília, no Márcio. Já está a esposa bem encostadinha. Mas ó, lá atrás, chega perto lá. Mais alguém que está sem ninguém perto para orar por você. Irmãos, o corpo ministra ao corpo. Tá? Alguém está sem? Que levantou a mão? Levanta a mão se tem alguém. Tem mais uma pessoa. Alguém pode chegar perto lá? Ok. Tem mais alguém que está sem ninguém para orar? Amém. Você que está perto, ora por essa pessoa. E os irmãos, vamos fazer um clamor juntos, né? Vamos pedir, Deus, pelo Teu Espírito Santo, na igreja Holiness do Bosque, o Senhor derrame abundantemente esse querer. Não estamos dizendo da facilidade ou da dificuldade, mas esse querer, eu quero perdoar e ser perdoado. Amém? Vamos orar juntos e ora pela pessoa que você está perto aí também, em nome de Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias ao Teu nome. Põe a Tua mão de poder, de graça. Opera, Senhor Jesus. Santo Deus. Oh, meu Deus. Santo e eterno Deus, obrigado a Tua palavra. Ela diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Obrigado porque Tu és a minha fonte, Tu és minha fortaleza, Tu és socorro bem presente nas tribulações. Oh Deus, não queremos ser como aquele servo, não quis, mas hoje, Senhor, nós queremos declarar diante de Ti: eu quero aprender e eu quero ser esse instrumento para perdoar e para pedir perdão. Me ajuda, Senhor Jesus, me ajuda nessa caminhada. E eu quero, Senhor Deus, Te agradecer que o Senhor está ministrando a cada coração aqui. Tu tens conhecido, Tu tens sabido das lutas. Então eu quero pedir, Senhor, encoraja, dá força, para que a liberação do perdão seja algo real, profundo, curador, para a glória do Teu nome nós Te pedimos. Oh Deus, traz essa libertação. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos, no nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Poderão sentar. Sabe que às vezes acontece?
a gente fala assim, a gente fica tão contente, não, Deus falou no meu coração, e aí que legal, né? Eu vou lá pedir perdão para a pessoa, e você acha assim que a pessoa vai pular no teu pescoço, vai dar um abraço e vai, Irmão, esteja preparado, porque pode acontecer o seguinte: você sair de lá escutando coisa talvez que você nunca mais quer escutar. Talvez pode até praguejar mais em cima. A gente tem que estar preparado. Mas, irmãos, diante de Deus, a minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz. Se em algum outro momento o Espírito Santo falar, vai de novo, vai de novo. Deus nos ajude. Amém? Dê vitória para você, para a tua família, com a tua esposa, com os teus filhos. Deus abençoe os irmãos. Obrigado.